E esse assunto aí rende, hein, André? Rende um bom papo. Esse assunto vai passar aí pelo Pobre Premium, né? Às vezes eu fico pensando se eu não tô identificado aí como Pobre Premium, né? Acho que um pouco de tudo, né? Você começa a receber, começa a ganhar um pouco mais e você começa a ter essa tentação, né? De ter coisas. Talvez porque a gente não tinha quando era mais novo, né? Também é um papo assim que todo mundo fala, na minha época não tinha, né? A gente fala isso muito pros nossos filhos, né? Dá valor, porque na minha época não tinha, mas essa sociedade de consumo que vem inchando, né? A gente vem consumindo virou um lazer, né? Consumir virou um lazer. E às vezes eu fico pensando, será que eu não sou um pobre premium? Né? Pobre premium, né? Aquele que melhorou um pouco de salário, que ganhou um cartão, sem ser o cartão colorido, é um cartão mais cinza, um cartão mais pretinho, né? O limite da conta aumentou, mas aí quando você vai fazer um churrasco, você tem que parcelar a carne em 3 vezes. Né? Sim. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Todos nós acabamos entrando um pouco nisso. Por quê? Eu acho que são vários fatores, né, DVD? Por exemplo, quando a gente aumenta o nosso estilo de vida por conta de um aumento de salário, a gente está tentando realmente cobrir uma falta psicológica lá de trás da nossa infância. Que a nossa infância, da maior parte dos brasileiros, foi bem precária, né? Então eu acredito que uma parte disso aí, desse consumo exagerado, né, com coisas que às vezes você nem está precisando, mas você tem aquele poder aquisitivo na hora. E o pior, muitas vezes você nem tem esse poder, mas você tem um cartão ali para parcelar. Então você fala, não, dá para parcelar, eu tô vendo aqui que mês que vem tanto de fatura, eu consigo colocar isso aqui na conta ainda. Então, muitos desses bens que a gente consome, às vezes, não trazem felicidade, só momentânea quando você está fazendo a compra, e eles não vão ser utilizados no nosso dia a dia. Então, acho que é um pouco de tudo. E tem o outro lado também, né? Que é a questão da propaganda, cara. Acho que a propaganda influencia demais também no nosso comportamento. Existe uma ciência por trás disso aí, né, cara? Que a gente acaba nem percebendo. Mas você percebe que a propaganda, cara, tá no metrô, tá na escada rolante, tá no shopping, tá, claro, nas redes sociais muito, né? A rede social é pra isso, né? A rede social, não é pra gente se conectar. Acho que se conectar hoje virou uma questão secundária, né? Hoje a internet, as redes sociais tá pra você consumir. Você vê mesmo as redes sociais, você vê 2 posts e vê uma propaganda. Às vezes você vê mais propaganda do que um post do amigo, uma foto do amigo. Porque se você for pensar também, não tem a gente fazer isso, né? A gente faz. Mas se você for pensar vou tirar uma foto será que interessa pra alguém a foto do meu prato, onde eu tô, que marca que eu tô usando? Ou será que isso é dentro disso que você falou, né? Isso gira uma competição entre as pessoas, né? O cara tem que viajar, o cara tem que ter um carro bacana. E às vezes a gente tava até comentando antes, né, de ir pro ar, o cara tem uma casa de 300 mil e um carro de 100. Um terço do patrimônio dele tá num veículo que perde valor, né? E muitas vezes esse carro de 100 é um carnê no porta-luva, né? Sim. Um carnê de 60 vezes, interminável. E o sonho de trocar de carro vem logo em seguida, né? Às vezes, antes dele terminar de pagar o carro, ele já tá pensando em trocar. Sim, porque aí as propagandas são direcionadas para cada público, né? Sim. Então você tá lá no seu Instagram, vê lá a propaganda de um carro novo, de uma moto nova que você gosta. Então, vai lá, o cara sabe que você gosta de moto. O cara fica te tentando ali, ó. Olha essa moto nova. Olha esse pneu. Olha esse banco. E aí coloca um cara bonitão. Coloca aquilo. Uma boa paisagem. Ele coloca um personagem pra você se colocar no lugar daquele personagem ali. Sim. E eles sabem o que estão fazendo. Eles mexem com os nossos sentimentos, né? Literalmente, né? Uma propaganda, ela existe pra mexer com você de uma maneira que você passa a desejar aquilo de maneira ou inconsciente, ou de maneira que você não pare para pensar se aquilo realmente é um pensamento seu ou aquilo é um impulso de consumo. Porque ele está lidando com neurotransmissores, neuroassociação, né? Um exemplo, por exemplo, propaganda de cerveja, né? Associado com a sexualidade da mulher. Sim, por exemplo, mesmo se você não bebe e você tá na praia, você pede uma cerveja. Sim. Às vezes você nem bebe, mas para você se sentir ali inserido, enquadrado naquele contexto, você
putz, eu vou pedir uma Coca-Cola, meu, tô na praia, me dá uma cerveja. Sim, sim. Né? E isso vai fazendo com que... E aí isso veio o fumo, né? Isso veio o cigarro, e isso veio esse monte de tranqueira, né? Sim. Que a gente tem em casa quando você abre lá o Instagram e vem lá um negócio bacana da Shopee, uma luz uma torneira que acende a luz, um chuveiro que toca música, Sim, cara, né? Nossa. Essa questão de cookies, né? Que eles investigam o que você tá ali pesquisando, até o alto-falante do celular é utilizado, né? Às vezes você está conversando com alguém e de repente você vai para o Google para pesquisar aquilo e já tá lá, né? Então você vê que os algoritmos trabalham para aumentar o consumo. Então tudo, por exemplo, a gente está aqui, esse vídeo ele tá no ar no YouTube. E futuramente aqui esse canal vai ter propaganda. Então qual que é o objetivo, né? Simplesmente vender algum serviço ou alguma necessidade que embutiram em você. E muitas vezes a gente acaba se endividando demais. E a gente não faz esse controle, porque, por exemplo, você tem lá um ano inteiro pela frente e você tem lá contas, por exemplo, de início de ano, que são pesadas, você gastou no final do ano. E você tá lá jogando tudo no cartão, você faz um empréstimo ali consignado. Então, a pessoa da classe média baixa, que ela entra nesse consumo constante, ela acaba se endividando constantemente também. E isso gera um lucro absurdamente grande. Eu vejo, por exemplo, na molecada. A molecada, às vezes, eles precisam mostrar para a sociedade, eles fazem propaganda deles também. Então, como é que um ser humano faz propaganda dele, né? É mexendo no cabelo, é mexendo no que ele veste. Então, por exemplo, um tênis de marca, um celular estiloso no bolso, né? Então, isso dá identidade para eles, mas não dá caráter. E não só a juventude, mas a nossa sociedade, ela tá muito incluída no consumo e não no caráter. Não, isso passa pelo... Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes, consequentemente já deve ter acontecido com você também. Você passou a porta da loja do shopping com uma sacola, cara, você já se arrependeu ali. Você falou, cara, por que eu fui comprar esse tênis de... Não importa quanto, mas que foi além do que você podia pagar, né? Porque se você parcelou no cartão, ou se você comprou no cartão, porque você não tinha dinheiro. Sim. Porque você está usando dinheiro que você não tem, com a promessa de que vai pagar depois. Então você entra numa loja lá e o cara fala, pô, essa calça fica legal com esse tênis, e você vai se empolgando, ele te coloca num mundo, né? E você sabe que você tem o poder de compra no seu bolso, que você tem o cartão lá. Eu lembro que quando a minha primeira formação foi em Direito na UNG, tinha um cartão universitário. Então, do Mastercard e do Banco Real. Eu lembro disso aí. Então, eles davam um cartão universitário com limite, na época, acho que era R$500, do Mastercard de R$1.000. E eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, mas eu tinha R$1.500 no meu bolso. A faculdade era R$543 na época. Em 98, ou mais seja, ou menos. era uma fatura do cartão. Era uma fatura do cartão, eles me deram aquilo de limite. E eu lembro que eu detonei esse limite. Eu fui pro Paraguai e comprei um monte de coisa. Olha na só. época que o dólar era 1 por 1. E eu, naquela coisa, eu vou trazer algumas coisas pra revender. E essas coisas que eu revendi, eu vou cobrar, vou pagar aquilo que ficou pra mim. Cara, eu fiquei uns 10 anos pra sair desse buraco. E eu lembro que meu pai me avisou, você vai fazer besteira, você tá gastando dinheiro que você não tem. Não, eu recupero, aquela coisa de... Na ânsia do consumo, na ânsia de... Porque a gente quer ganhar dinheiro pra consumir. Sim. Né? A gente quer ganhar dinheiro pra consumir. Eu lembro que eu me enrolei muito tempo. Acho que eu fiquei uns 10 anos enrolado. Comecei a pagar mínimo. Aí parava de pagar e vinha um acordo, pagava. Eu acho que eu paguei aquela fatura umas 10 vezes, né? Caramba. E sabe que até hoje, outro dia, o Santander falou... o Santander não, o Banco Real, né? Na época, que depois virou Emerald Bank. E falou, você tá devendo uma conta aqui desde 1998. Eu não lembro quanto tava lá, R$10.000. Eu falei, rapaz, eu já paguei isso tantas vezes, isso aí já prescreveu. Tanto que a legislação protege a gente, né? Até certo ponto. Né? A dívida não caduca, né? Sim. Mas o seu nome fica negativado lá, porque se ele for negativar todo mundo, você não é mais um consumidor. Consumo. E ele quer que você consuma. E há uma proteção pro consumo. Pro consumo, é uma proteção pro consumo. Existem empresas especializadas em comprar dívidas quando elas estão caducando e elas reapresentam a dívida por mais 5 anos para forçar você a pagar. Então, assim, existe mercado para tudo, né? Nossa sociedade é uma sociedade voltada ao lucro, é voltada ao consumo. E a nossa educação, desde que a gente nasce, inconscientemente, a gente não sabe disso, mas inconscientemente a gente está sendo adestrado, nós estamos sendo adestrados para consumo. Sim. Então, quando você não consome, você se sente mal.
Quando você não consome, você acha que você Exatamente. não tá girando a roda, né? Dessa Ou você tá fora de um grupo, abundância, né? você tá fora de um grupo, você não pertence àquele grupo. Por exemplo, férias. Sim. Né? Você às vezes fica acanhado, algumas pessoas ficam acanhadas, eu já não mais, né? Já tenho muita história aí, então assim, porque a gente aprende depois de muito velho também, né? Eu tenho 52 anos, eu aprendo depois de muito tempo. Mas de falar assim, ficar acanhado, porque a pobreza também deixa você acanhado, né? Ninguém quer ser pobre. Então, você tem vergonha de dizer que não saiu num sábado. Quantas vezes eu saí de sábado à noite querendo ficar em casa, mas por quê? Porque eu não podia, não. O que eu vou dizer na segunda-feira? Sim. Né? Não saí de casa, não fui viajar nas férias, não tenho carro, não tenho um tênis de marca, né? Sem dizer marca. Mas, não tenho um tênis de marca. Então, a própria sociedade vai te incentivando a você estar inserido dentro de um contexto. Concordo. Né? Você vê, nós somos professores, quando a gente coloca um tênis novo, porque o outro já tá muito velho, os alunos reparam. Os alunos falam assim, professor, tênis novo, professor, sua camisa é da hora, professor, essa marca da sua camisa é legal. Eles estão de olho. Eles estão de olho na gente, porque há esse aprisionamento, né? E que em maior ou menor grau, todos nós estamos inseridos. E pra sair disso é muito difícil. Sim, é difícil. É muito difícil falar assim, olha, eu vou só consumir o básico. Eu vou pagar minha conta de água, vou pagar minha conta de luz, vou colocar comida na minha geladeira, vou comer melhor. Mas não, cara, aí você abre lá uma gaveta, eu acho que todo mundo em casa deve ter uma gaveta dessa, uma gaveta de tranqueira. Relógio antigo, celular antigo, aquele chaveiro que você comprou, aquele presente que você ganhou, que a pessoa se sentiu na obrigação de te dar um presente, mas que não... E foi o que ela podia dar, mas que você não usou. Sim, sim. Né? Eu lembro que no final do ano eu sempre fazia... a minha mulher que apelidava isso, né? O saco da caridade. Então a gente pegava tudo que a gente não usava, roupa boa, sobretudo roupa, né? E a gente fazia o saco da caridade, fazia aquela pilha de roupa e doava pra uma instituição, pra uma igreja. Cara, muita roupa é doada, né? E às vezes muita coisa com etiqueta. Sim, que eu nunca tinha usado. Eu falei, pra que eu comprei isso? Pra que eu comprei? É o impulso de comprar, de você se sentir... É um descontrole. E de você se sentir melhor naquele momento. Isso é psicológico. E isso remete à infância, talvez uma infância de pobreza, tudo. E falando em pobreza, existe um outro tipo de endividamento que não é esse endividamento descontrolado. Que é o endividamento por a pessoa realmente estar desempregada. E ela precisa, por exemplo, comer. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica?